Eu quero chamar alguém aqui que você conhece, muitos conhecem, e que Deus, que essa pessoa, ela decidiu entregar tudo e se lançar completamente. Eu quero chamar aqui o nosso amado irmão Ribeiro. Mais alguém que foi para o encontro vai querer compartilhar testemunho? Mais alguém? Ok. Veja bem. Você está com um desafio. Vem mais para cá. Você está com um desafio. Fazer um resumo do resumo. Uma síntese. Tá certo? Porque é o seguinte. Eu quero combinar com você e com muitos outros. Nós vamos abrir um espaço na sexta-feira com o maior tempo para compartilhamento de testemunho. Olha, se o Ribeiro fosse relatar o testemunho completo dele, sairíamos daqui meia-noite. Ele me corrigiu amanhã de manhã. Ele vai fazer um resumo apenas. E em um outro momento, melhor que esse, com maior tempo que esse, aí você vai detalhar mais. Mas agora você vai resumir, tá certo? Os principais pontos você vai resumir. Como era a sua vida, onde você estava, de onde Deus tirou, como Ele fez, onde você está agora, como você está agora, entendeu? Glória a Deus! Aleluia! Igreja, boa noite, paz, amém? Lágrimas não tem mais diante de tamanha felicidade desse encontro. Tremendo é pouco, é sobrenatural. Glória a Deus! E como eu tenho que resumir o que aconteceu até agora, até nesse momento, eu vou começar. Eu era quadrangular, conhecia a igreja, ia para o Caranguejo, quando era lá, com a minha Gena. Gena está aí? Ali. Era a Gena, que eu chamava de Tatara. Ela me criou com a irmã dela, que também era quadrangular, que já está morando com Deus. Meu pai está sendo de criação, aí tem o Romário, o Raul, e tem, eu lembro do São Antônio e da Dona Maria. Ia lá no Caranguejo. Do Caranguejo fomos para aqui na Siqueira e eu me desviei. Conheci um mundo maravilhoso de bebidas, festas, drogas, farras, cocaína, cigarro, amigos maravilhosos, dinheiro, roupas de marcas, viagens, tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Deus, também não lembrava de Deus. Nem lembrava. Eu ia para onde eu queria, fazia o que eu queria, era bem empregado, não estava nem aí para nada. E não lembrava dele, que é tudo. Nesse tempo, conheci muitas pessoas, muitos lugares, andei com muita gente famosa, famosa que eu digo no nosso município, e fui para lugares, frequentei lugares em Fortaleza, com pessoas que deixavam famílias e iam para esse lugar. E lá eu olhava para um lado, tinha a cor da Globo cheirando cocaína, e eu louco para tirar foto e não podia. Eu não, porque o Ribeiro que fazia isso, ele fumou.
Então, passou muita coisa. Então, fulaninho queria a fulaninha e tá uma televisão de 59 polegadas e tá um celular, tá, e pega um iPhone, tá, e pega não sei o que, tá, e um dia Deus chegou firme e disse, eu vou levar. E levou. Graças a Deus. E levou e eu passei um ano comendo na casa da Ana Carmélia, esposa do Roberto. Marley está ali, sabe da minha história de vida. E a Aninha sabe muito. Entrei em depressão, saí do Boticário, trabalhava do lado da auxiliadora. Ela está aqui ainda. Trabalhei lá 14 anos, entrei em depressão profunda. Sem dinheiro, sem amigos, porque não eram amigos. Quem foi, eu achei que nunca iria. E quem veio, eu achei que nunca viria. Para a honra e glória do Senhor. Fiquei na casa da Aninha comendo lá, porque eu não tinha como comprar comida. Eu que rasgava 5 mil reais numa festa do Aviões do Forró e dava R$1.000 para Solange passar a noite dando alô para mim. Por Ribeira, né? Então, quando eu me vi destruído, eu fumava 40 cigarros, fumava maconha, cocaína, era fichinha. Só nunca foi pro crack. Acho que é porque eu não tinha, não aparecia. Mas o Satanás era tão imundo, é tão podre, porque Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Ele mandava de encomenda, mas era mandar. Bebida, cigarros, era drogas, tudo. Mandava. E nisso eu longe da igreja e frequentando centro espírita, e aí voltava para a igreja, e aí ganhava presente do fulano de tal, e aí fazia não sei o que, ganhava um chaveiro que vinha lá da Itália, e aí não sei o que, ganhava um texto que veio de lá de Fátima, e não sei o que, ganhava um texto que veio lá de Roma, e não sei o que, e era de santo, não sei da onde, chaveiro, não sei da onde. É um dia, aquela moça que está ali, a Marley, tem um dia que é pastora, ligou para ela e disse, desse mesmo jeito, diga pro Ribeiro que a vida dele está como está, porque o demônio está fazendo farra na casa dele. Ela nunca foi na minha casa, nunca, não sabe nem que qual é a minha casa. E a Marley, com vergonha, não me disse, não sei, com medo de eu ficar zangado, né? Porque ele era muito zangado, ele não escutava. E ela foi e me contou das imagens. Eu não conseguia ficar na minha sala, mesmo sem saber disso, porque eu tinha uns 50 imagens, uns 200 livros, uns 400 textos, umas 80 blusas, não sei da onde. Tanto demônio que eu tomava 16 comprimidos. A depressão, que não tinha resposta. E o médico sem saber o que estava acontecendo. E era terapia, e era psicólogo, e era psicoterapeuta, e era constelação familiar, e era regressão, e nada. E eu morrendo, me acabando, e quis, deu uma convulsão na casa da Aninha, 3 horas da manhã, passei 7 minutos sem respirar. Ela ficou desesperada para ali, ela para confirmar. Fiquei pretinho, morri. E nisso eu tinha abandonado as minhas origens, que eram as pessoas que poderiam me trazer para a casa de Deus. Então, quando eu vi que o negócio estava apertado, muita coisa, muito problema, e era dívida, e era não sei o que, e quando eu me vi desesperado, passando tudo isso, no dia 21 de junho deste ano, o Ribeiro ia se suicidar. Fui pro quarto, lá no meu quarto tem um armador, ajeitou tudo e falou: agora chegou o momento, peguei o outro celular
e escrevi uma mensagem para a vizinha, porque na hora que ele pulasse da corda, ele ia mandar para ela tirar o corpo para não apodrecer a rua. Ela vem até hoje, ela... Só que quando eu coloquei um puff, isso já tinha sido depois de quê? 6 anos eu tive osteomielite, eu apodreci. Fiquei cheio de pus, todo preto, podre. Tem uma cicatriz aqui onde foi sondado, drenado para tirar o pus podre. Deus fez o quê? Salvou. 8 anos de idade eu tive osteatose, gordura no fígado. Inchei. Deus fez o quê? Salvou. E a Adriana Rosa falava: o que é que tu está esperando, filho de Deus? O que é que tu quer? 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 E eu correndo, com medo. E aí, quando foi dia 1º de novembro de 2009, eu sofri um acidente de moto, traumatismo craniano encefálico, perdi a visão, o olfato, o paladar, não conseguia andar de jeito nenhum e passei 19 dias em coma. Gerardo Cristino, quando eu acordei, olhou para mim e disse assim, eu ouvi que eu não olhava, não visualizava: tu me enganou. Eu disse: por quê? 19 anos operando cabeça, eu tinha certeza, eu e a equipe médica, que tu ia morrer. Aí eu fui e falei assim: foi Deus. Ele disse que Deus não existe, isso é sorte. Eu silenciei. O tempo passou, eu achei que eu ia me aquietar, não. Aí foi que apareceu. Aí é que aparece. E aí eu trabalhando perto da Cíntia e do Marcleito, da Elisete, a irmã Elisete, do esposo dela, na mesma rua. E a gente tinha um contato: oi, tudo bem, bom dia. Cliente, era quando eu trabalhava na empresa, eram os meus clientes. E então, a Cíntia, aí o tempo foi passando. E assim, do acidente, aí eu fui voltando aos poucos, porque eu era uma pessoa que reclamava de tudo. A Aninha não me deixa mentir, nem a Marley. Se eu tinha comida boa, eu reclamava. Se tinha não sei o que, eu reclamava. Tudo eu reclamava. Então Deus tirou a minha visão para ensinar que Ele é que manda. Não somos nós, não. Eu ceguei para me enxergar tudo diferente. Tudo coisa diferente. Quando eu voltei a enxergar, eu consegui ver tudo diferente. Se tem arroz branco, eu como arroz branco e agradeço. Se não tem, eu tomo água. Se não tem água mineral, eu tomo na torneira e ô glória. E que delícia de ambos os peixes. Quando passou tudo isso, problemas de família, também foram. Aí a igreja católica, tá fervoroso, orando, Era amigo Ave Maria toda segunda-feira, era 50 pessoas da quinta-feira, era não sei o que, não sei o que. E eu tava com aquela coisa na minha cabeça, muita coisa, muita imagem. E aí quando teve a profetização da tia da Marley, aí eu já me vi nesse desespero do dia 21 de junho, quando eu fui pular a corda, apareceu uma luz no meu quarto. 1, 2, 3 vezes. Então foi com 6, com 8 o acidente. Então são 4 vezes. Uma semana antes, aquela moça, a Aninha, tinha dito: cuidado quando tu for pisar no chão, não vai ter mais areia, vai ter o buraco do inferno, porque tu tá brincando com Deus, Ribeiro. Presta atenção, Ribeiro. Ela e o Roberto batendo na mesma tecla. A Marley falava, a mãe da Marley falava, e eu achando que eu ia na hora que eu queria. Assim, quando eu for, Deus está me esperando. Não, Deus não precisa do meu amor, eu que preciso do amor dele. Eu não tenho que dar migalhas para ele de jeito nenhum. No momento que eu fui pular, no dia 21, o Espírito Santo me visitou e disse: não faça isso, não pronuncie mais, porque eu tenho o poder de ir na sua mente. O Satanás, ele é imundo, ele não pode alcançar a sua mente.
Pare com isso agora, dia 21 de junho. Aí eu comecei a chorar. Aí eu pensei na minha mãe. Aí eu fui me acalmando e dormi e desisti. Aí eu disse, agora eu vou começar um propósito com Deus de limpeza espiritual. Drogas, cigarro, homossexualismo, bebidas. Era tudo que me afastava de Deus, amizades. Comecei a andar na casa da minha comadre, a Marley, que eu andava lá uma vez no ano, porque nós somos muito parecidos com quem a gente convive, né? Toda quinta, sexta, sábado eu estava nos bar bebendo. Quem me via lá no bar pensava que eu estava rezando, eu estava orando, estava bebendo, mesmo que eu não tivesse. Então eu comecei a me distanciar das pessoas. Eu ia na Marley, comecei a andar mais, comecei a ficar em casa e ter os meus momentos com Deus. E o Roberto, vai quando? Eu não vou te dizer, é só ele que pode saber. Quando foi o dia 21 de julho, era o dia de eu vir, e aí veio uma prima minha de fora, e ela me convidou para sair, e para mim não chateá-la, eu saí e bebi. Eu tipo assim, 30 dias. Cheguei em casa, vomitei, quase eu morro. Quebrei. Aí eu disse, Senhor, me dá mais 30 dias. 30 dias, foi dado dia 21 de agosto, eu estava no trabalho, ali no escritório onde vende as cartelas da casa, do lado do Bradesco. Eram 4h30 da tarde. Eu disse, eu não vou hoje. E a Cíntia mim, fazia anos. Vamos parcela. E eu mentindo. Eu vi o pastor Fábio, eu me escondia. Eu vi a pastora Marilis, eu me escondia com vergonha. Porque eu não queria ir para a igreja, eu não queria. Porque se eu sabia, se eu fosse, eu não voltaria mais. Eu tinha certeza. Eu não ando desde o dia 5 de abril. 4 de abril, não sei. Está com 2 anos e 6 meses na casa aqui. Não andava, né? Da minha família que está ali. Porque eu tinha, assim, eu sempre estava correndo, né? Correndo. E então, quando foi no dia 21, 4h30 da tarde, eu recebo lá no escritório uma pessoa que eu conheço desde quando eu entendo por gente. Eu não gostava dele, nunca fui com a cara dele. Era uma pessoa que eu tinha como um inimigo, assim, sei lá, eu não ia com a cara dele. Chato, sei lá, não gostava. Aí ele entrou e eu disse, boa tarde, você veio buscar a cartela da sua casa? Ele olhou para mim e disse, não, eu não vim buscar a cartela da minha casa. Eu vim te buscar. Eu não vim mais te convidar. Aí eu, Aí ele se ajoelhou e começou a chorar. E eu, calma. Marcleito, o esposo de Cíntia, minha mãe espiritual. Ele começou a chorar e eu, Marcleito, o que foi, Marcleito? E ele disse, me perdoa. E eu, Marcleito, o que é? Eu comecei a chorar com medo de chegar alguém e pensar que eu estava batendo um. Meu Deus, o que é isso? E ele chorando. E ele pálido. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a chorar também. Não era ele. Era o Espírito Santo. Era Deus. Eu olhei para mim e eu disse, meu Deus, eu sou tão sujo. Eu brinquei tanto. Como é que tu me ama tanto, meu Pai? Como é que eu mereço tanto, meu Pai? Tantas vezes que a minha mãe Ana Rosa pedia que eu não escutava. E tu fazer isso comigo. Aí ele disse, vamos para a igreja hoje. Aí eu disse, eu não posso. Realmente eu não podia, não era mentira. Eu tinha outro compromisso. Aí quando foi no dia seguinte, na quinta-feira, do nada, 7 horas, eu na casa da Cíntia. A Cíntia veio assim, eu disse, chegou o momento.
Ribeirão, você viu? Chegou a hora. Moriá. Cheguei, fui muito bem recebido. Muito bem recebido. No dia seguinte, eu vim para a igreja, eu voltei para a casa do pai. Quando eu cheguei aqui, eu vim tremendo. Eu me tremia todo, eu não sei como foi que eu fui buscar. Aninha foi, não foi? Fui te buscar, Roberto. Eu não sei como foi. Eu entrei assim, eu me sentei ali. E aí quando começou a cantar, aí eu comecei com vergonha assim. Aqui a gente fica com vergonha tanto tempo no mundo. E aí eu disse, aí eu fiquei bem, fiquei tranquila. Eu mandei uma mensagem pro pastor Fábio. Não, eu tinha mandado já a mensagem. Não sabe? Eu mandei a mensagem. Então eu vim e pedi para ele ir na minha casa. E foi maravilhoso. Lá tinha muita coisa do demônio que me impedia de sobreviver. E eu tinha uma data marcada para ser internado numa clínica no manicômio em Fortaleza, que era dia 11, terça-feira passada. Depois que foi tirado todos aqueles demônios da minha casa, eu dormia bem. Eu acordo, eu levanto, porque eu acordava, a Aninha não me deixa mentir. Eu passei 90 dias sem me levantar, só ia pro banheiro, quarto. Depressão profunda e mutilação. E eu tinha um problema de arrancar cabelo. Até quando eu não via sangue na unha, eu não parava. E essa hora, quem que estava do meu lado? Quando eu estava numa mesa de uma festa, eu tinha 50 amigos, 30. Era só Deus e aquela coitada ali. E a mãe dela. E a família dela. Porque eu escondia de muita gente, porque eu era um personagem. Eu não queria admitir. Se eu saía na rua, eu tinha que sair arrumado. Eu tinha que estar com um sorriso no dente. Porque eu não queria admitir que eu estava precisando ser resgatado, renovado. Eu não admitia que o Ribeiro que trabalhou no banco, o Ribeiro que vendia beleza, cheiros, numa loja de referência, estava no lixo, comendo lama, porque Deus me tirou tudo, porque Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que manda, Ele é quem manda. Não teve nenhum dos amiguinhos que foram me dar cocaína, cigarro, bebida, pagar conta, levar para Fortaleza, o cabaré do Val lá na aldeota, que foram na casa da Aninha me visitar, não. Nenhum, não. A minha casa foi quase tomada pela justiça, porque ela é financiada pela Caixa e eu não estava trabalhando. E essa coitada ali se virava, ela tinha o que ela trabalhava, ela me ajudando, a mãe dela me ajudando, e a gente se ajudando, e todo mundo se ajudando, e Deus dando o jeito. Só que a gente, às vezes, eu falo por mim, você tem que levar muita chicotada mesmo, para poder saber como é que o negócio é. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Não foi fácil eu voltar, não foi fácil eu estar aqui, não foi fácil eu ir para o encontro, eu não ia para o encontro. Essa semana passada eu não vim um dia para a igreja, nem fui para a célula. Não fui. Quinta-feira eu disse, eu vou já descer ali, já com um bar. Porque gente para pagar não faltou uns cama. Aí foi, eu disse, não vou acabar. Porque se eu for, eu não volto. Porque o que eu tinha pensado na época em junho do suicídio era: eu vou acabar com tudo agora, eu vou bater carro, vou fazer tal, morrer logo e pronto. E isso antes eu tinha comprado outro carro e com 1 mês, 2 meses eu estava embriagado, drogado. Dentro estava 2 pessoas, graças a Deus, convertidas de Deus comigo. Eu bati o carro se acabou. Hoje eu tenho um carro, estou pagando. Esse carro, ele é para serviço de Deus. Hoje eu saio
com os meus sobrinhos, a minha afilhada, meu afilhado que não está aqui, que está doente, a minha sobrinha, a minha comadre, o esposo dela, a Aninha, o Roberto. É um almoço, vida. Entendeu? O meu carro está a serviço de Deus. Hoje nós vinha tudo apertado, meus irmãos, tudo apertado, de cabo. Então, tudo isso aconteceu e eu sobrevivi. Só que, quando eu vim a primeira vez, dia 26, quando eu retornei, no outro dia eu estava na rua, rasgado, né? Porque ser famoso é isso mesmo, né? O Ribeiro foi para a igreja quadrangular, onde lá faz macumba. Para queimar do Satanás. Uma vez eu estava sentado com a Marley e as crianças pedindo uma pizza, a outra chegou e disse: vale, tu não é santo. Eu disse: o teu cabelo está caindo todinho, vai no médico. Isso eu não tinha vindo para cá ainda não. Quando foi aparecer a história que eu tinha vindo para cá, eu disse: pastor Cíntia, Marcleito, Elisete, irmão Carlos Styles, irmã Égina, pastora Marilis, Aninha, Roberto, não me deixem só que eu vou ser bombardeado, eu vou ser falado. O pastor olhou para mim e disse: que medo é esse? Se o maior está contigo, ele te protege. Glória a Deus. Então, quando foi no dia que o pastor me visitou, eu recebi 33 mensagens e eu me tranquei na minha casa, me recolhi, né? E as pessoas mandando. Olha, quando o cão é tão imundo que ele não manda mais carro não, ele manda helicóptero. Ele não manda mais real não, ele manda dólar. É em barras de ouro. Só que você tem que pisar na cabeça dele e dizer: derrotado. Quando foi no dia, veio gente de São Benedito, Guaraciaba, Ipu, Tianguá. E vamos sair. E uma pessoa daqui de Viçosa: ei, vamos para Tianguá para colocar 3 mil reais, eu, tu e a minha amante. Eu escrevi o seguinte texto que eu mandei para as 33 pessoas, tirando a Marley, que eu mandei outra coisa para ela. Eu coloquei assim: a partir de hoje, esse mundo não me pertence mais. Em letra maiúscula: a partir de hoje, esse mundo não me pertence mais. Agora, a minha vida tomou um rumo diferente porque eu quero viver para Deus. Se você precisar de mim, para conversar, para lhe aconselhar e falar de Deus, eu estou aqui. Abraço, boa noite. 33, 3 responderam, 30 silenciaram. E glória a Deus. A Marley me chamou para jantar. Eu falei para ela: Marley, eu não vou, eu estou cansado. Eu falei: aqui, o pastor veio aqui hoje. E realmente eu estava muito cansado da semana de trabalho. E aí eu queria descansar. Aí ela disse: não, eu também só vim jantar, já estou indo com meu esposo para casa. Aí descansei. Aí nessa semana passada, eu estava sábado, veio uma senhora minha de Fortaleza, e eu desci para a pizzaria da irmã Janaína para comprar uma pizza para as meninas comerem, né? A família estava lá em casa. Quando eu entrei, tinha uma mesa assim com 12 pessoas, uma de Viçosa e todo mundo interessante. Aí ela pegou no meu braço e disse bem alto: ei, é verdade que tu é crente agora lá da quadrangular? Eu disse com muito orgulho. Ela disse: eu não te dou 30 dias para tocar aí. Dia 3, eu não sei lá, acho que é dia 3, vai ter um forró das antigas e tu vai estar lá no camarote, pulando lá igual o Satanás. E ela disse desse jeito. Eu peguei no braço dela e disse: sabe o quê? Eu te repreendo em nome de Jesus.
E o demônio que fez tu tirar o teu útero quando tu casou, para tu não ter um filho deficiente igual de um caso da família dela, eu repreendo, porque o teu dinheiro, os teus milhões, os teus carros, as tuas casas não vão comprar a tua eternidade no céu. E se você quiser ir comigo para um lugar tremendo, amanhã eu vou lhe buscar. Você quer? Você tá louco. Passou, outra chegou para mim e disse: Ribeiro, mas vou te dizer, viu? Tu é muito. Tu é, né? Fala um palavrão. Ribeiro, cara, tu é foda. Aí eu disse: por quê? Rapaz, tu foi lá pra quadrangular. Talvez o pastor Fábio te chamou para tu levar umas 50 pessoas lá do teu grupo de oração da igreja. E ele dá dinheiro tudo lá para quadrangular, né? Aí eu disse assim: olha, padageira eu não sei não, mas se eles quiserem ir pro céu, eu vou buscar tudinho. Eu venho buscar tudinho. Eu venho buscar tudinho na sorte. Todos, eu trago, vem, trago. Aí ele disse: rapaz, tu é uma figura pública, tu não pode fazer isso não. Eu disse: meu amigo, figura pública é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma figura pública. Eu não sou nada. Eu quero só a minha salvação. Então agora eu sirvo ao Deus maravilhoso. E lá só tem ex-prostituta. E lá só tem ex-drogado. E traficante. E ex-homossexual. Eu digo: tem. E eu sou um ex. Quem está aqui e é ex, parabéns. Parabéns. Sabe por quê? Porque eu fui 8 anos, vivi dentro. Mas lá ninguém diz o que era ou o que é. Né? Eu sou isso. Eu sou isso. Tem um caso de uma pessoa de Fortaleza que passava 24 horas de ligação para mim, abria chamadas de vídeo, pornografia. Aí eu fui e falei: olha, se você não fizer isso, eu vou aí. Se você não parar, eu vou em Fortaleza e denuncio por isso. Então assim, se omitem, se mascaram. E aqui só tem ex. Eles são ex e agora são adoradores. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou ex, eu usei isso, aquilo, isso, fiz isso, e Deus me resgatou. Agora eu sou Israel. E agora eu sou Israel. Aí vem a polêmica. E tem ex gay? Tem! Tem, óbvio. Um homem que restaura um cadáver podre. Esse homem não muda? Um ex, um homem vivo? Será? Esse homem é tudo. E eu lhe digo mais: não tem disfarce aqui dentro. Esse homem e essa mulher me abraçaram mais ainda, né? Porque antigamente eu comia. Essa igreja, essa família que eu ganhei, eu sou um homem realizado. A minha mãe espiritual, Cíntia, a Gena, o Romário, o Tiago, o Raul, Ana Rosa, minha família me ajudou muito e eu estou felicíssimo. Sabe por quê? Porque era o que eles mais queriam, era me ver com Deus. E agora eu estou. E daqui eu só saio para a eternidade.
Se eu puder, eu falo para quem eu vou, aonde for preciso falar de Deus, contar, eu vou, não tenho vergonha. Críticas vão aparecer, mas é como o pastor Fábio disse, não tenha medo. Deus é maior de tudo, Ele é o juiz. E não tem que ter medo. Esse encontro, eu não ia me batizar. Eu disse, eu não vou me batizar não. Se um dia eu quiser tomar uma cervejinha, eu disse para Marley, só vou me batizar um dia se eu tiver certeza. Eu não falei, Marley? Eu disse, quando eu cheguei lá, eu tomei uma, olha, eu levei 2 cartelas de paracetamol, eu tomei 2 jeans, uma dor de cabeça, só de vontade de chorar. É que é lágrima. Olha, você tem que ter estrutura física mesmo, porque psicológica é forte. Olha, forte. É tremendo. E assim, quando a gente muda, né? A gente é tratado como leproso. Eu digo isso porque quando eu mudei e a mãe da Marley, que é para mim uma outra mãe, né? Ela disse, Ribeiro, quando eu me converti, eu fui tratada como leprosa. As pessoas tinham nojo de mim. E eu já viraram o rosto para mim. Não estão falando comigo. Então essas pessoas eu não quero por perto, não. Eu quero quem é de Deus perto de mim. Eu quero que me levantem. Porque uma pessoa com depressão, 16 comprimidos, ia ser internado, estava ficando doido, surtado, fumando 40 cigarros, hoje eu sou uma pessoa restaurada. Terça-feira agora tenho que ir para Tianguá, porque o médico não acredita que eu estava dando a medicação e pediu que eu fosse acompanhado. Eu vou acompanhado, porque ele não acredita. Então, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Quando a gente quer rasgar o coração, é que nem a música fala. Abre as portas do seu coração e dê livre acesso ao Senhor. Eu permiti isso e aconteceu. A Bíblia diz que e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis se fizeram novas. Restaurado eu estou, curado eu estou, e nada vai me derrubar, nada, porque eu coloquei na minha cabeça há muito tempo. Eu conhecia a palavra, não praticava, mas eu conhecia, era pior. E eu coloquei, tem um versículo que ele me marca muito, muito no livro de Mateus, 16:25, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Eu perdi a minha vida por amor a Deus. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Obrigado. Muito obrigado, família quadrangular. Obrigado. A primeira vez que eu cheguei aqui, que eu não sei o que ela disse, ela disse uma porra linda, que eu pontuei a Nadiele. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado aos amigos e irmãos que pagaram a minha inscrição. Foi o maior presente mais valioso da minha vida. Eu viajei no Cruzeiro Internacional, não foi nada do que eu vivi lá no encontro. Deus vai honrar cada um de vocês. Esse é o maior presente, o maior prêmio da minha vida. Obrigado a todos os obrigado, família quadrangular, porque Francisco Ribeiro, o sangue dele é quadrangular.